Olá, esse é o Administre Lucre, eu sou a Gi Rosseto e hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, as práticas que as pequenas empresas podem adotar. E esse é o último episódio da série do nosso programa. Então, pessoal, essa questão da gestão de pessoas, né, apesar de não ser prática muito comum das pequenas empresas, ela é muito necessária. Ultimamente as pessoas vêm reclamando muito a dificuldade de encontrar funcionário ou a dificuldade de lidar com os funcionários no dia a dia, extrair deles o melhor. Então, o que é necessário para que a gente consiga ter uma equipe engajada, uma equipe motivada, uma equipe que realmente garanta a produtividade esperada do negócio? Tá? A primeira coisa, às vezes a gente chega, né, numa empresa e pergunta, olha, quando foi a sua última reunião com a sua equipe? E o empresário fala, reunião? Eu não faço reunião. Primeiro ponto muito importante é de tempo em tempo, uma vez por mês no mínimo, fazer uma reunião com a equipe. Não é uma reunião demorada, uma reunião de 2 horas, 1 hora, uma reunião de 15 minutos. Uma reunião que você possa repassar quais foram os pontos de problemas que teve ali na última semana ou no mês. E aí, o que é que pode ser feito para resolver esses pontos? Para que esses erros não possam mais se acontecer, né? Tem um caso do Outback, eu tive a honra de ter uma professora, né, de gestão de pessoas que trabalhou no Outback nessa área. E lá, toda semana, o proprietário do Outback exigia que as pessoas, né, em toda filial, em toda empresa, tivesse uma reunião de 15 minutos. E nessas reuniões, eles elencavam quais foram os principais problemas daquele período, né? E o que tinha que cada um fazer para que esse problema não se repetisse. Então, a gente vê, quem conhece o Outback, quem não conhece, vá conhecer, porque é uma rede muito boa no quesito atendimento ao cliente, no quesito padronização. E se você visitar, então você vai entender a importância dessas reuniões e a importância de fazer esse trabalho com a equipe, porque você vai ver o que você consegue conquistar, né, com esse tipo de ação. O segundo passo é sempre fazer a descrição das responsabilidades. Normalmente, o empresário fala, mas eu estou falando constantemente o que é que cada um tem que fazer, como deve ser feito. Quando a gente fala, fica no campo das ideias, as palavras ficam soltas, corre-se o risco de esquecer os detalhes. Então, quando você faz uma descrição de cargo, quando você faz uma instrução correta, né, instrução de tarefas, instrução de trabalho, fica ali registrado para que a pessoa consiga assimilar melhor, né, documentado, e que que as pessoas, cada um, possam ver isso de tempo em tempo, para que nada aconteça no esquecimento. E a partir dessas instruções de trabalho, né, ou descrição de cargo, você consegue fazer uma avaliação de desempenho. O que é a avaliação de desempenho? É também você sentar com cada um dos funcionários de tempo em tempo, normalmente no início é interessante uma vez por mês, pelo menos, e mostrar para ele, dentro daquela responsabilidade que você distribuiu para ele, o que ele está fazendo muito bem feito, o que é que ainda precisa ser melhorado. E, em cima disso, a empresa pode até traçar um plano de desenvolvimento. Quais são os cursos, então, que se ele está tendo dificuldade, se esse funcionário tem dificuldade, quais os cursos ele pode fazer para aprimorar isso que ele tem problema, né? E, assim, vai se criando, né, um melhor desenvolvimento dentro da casa de cada um dos colaboradores, gerando sempre o melhor. E a ideia do funcionário do mês também é interessante. O funcionário do mês não é só uma foto colocada na parede, né, para elogiar o funcionário que se destacou. Mas é interessante também que você crie um programa de bonificação. Então, quando um funcionário dá uma ideia muito boa para resolver um problema, ele pode ganhar um bônus. O funcionário que é destaque, que ele está sempre se empenhando, ele também pode ter bônus, né? Aquele que cumpre com todas as regras determinadas e traz mais do que é esperado dele, ter bônus. Isso incentiva os demais, incentiva esse próprio funcionário a estar sempre querendo se desenvolver, certo? E aí o empresário vai falar, eu vou investir no treinamento desses colaboradores e depois, se ele sai e vai para a concorrência. Aí você tem duas opções, né? Tornar sua empresa muito atrativa para que nenhum colaborador queira sair. Então, uma empresa que tenha uma equipe engajada, que tenha bons benefícios, né? Bons salários. Também essa questão do funcionário querer ficar. Porque se ele faz parte da empresa, se ele contribui, se ele se sente parte, ele não vai querer sair, né? Ou se você disser, eu não posso investir tanto, né? Você tem o risco do funcionário ficar, não ser treinado e espantar o seu cliente, ou você treinar ele e você tem o risco dele sair. Mas é melhor treinar e garantir clientela do que correr o risco desse cliente ser espantado.
certo? Então a gente fala, né, o treinamento hoje em dia não é mais uma questão de escolha, é uma obrigação, né, das empresas, principalmente a nova geração, que tem menos comprometimento, né, não querem, não a ideia de comprometimento, mas a gente diz que tem menos vínculo com a empresa. Eles não entram na empresa com a ideia de fazer carreira, eles entram na empresa com a ideia de até quando isso vai ser bom para mim. Então, se a sua empresa não for atrativa para eles, né, provavelmente vai ser difícil desses colaboradores quererem entrar na sua empresa ou querer permanecer, certo? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade de gestão de pessoas. Não é só mais pagar um salário e ótimo, eu estou cumprindo a legislação, é isso que vai fazer a diferença. Não, é uma troca, né? Tem que ser bom para os dois lados. A lucratividade da empresa vem quando o funcionário também tem seus benefícios, está satisfeito e assim por diante. Certo? Então, esses são os passos mínimos, vamos dizer assim, de gestão de pessoas. Eu tenho uma história aqui de Santa Cruz que eu não comentei nem com o próprio empresário, né? Mas que eu falo que é um diferencial da questão também da liderança, por exemplo. Então, para você conseguir conquistar a sua equipe para ir para o seu lado, para comprar suas ideias, você tem que ser um bom líder no quesito respeito, no quesito estar sempre aberto para ouvir, no quesito saber o que motiva cada um, o que cada um gosta, se ele está fazendo o seu trabalho bem feito, ou se não está, o que é que está acontecendo, se ele está com algum problema na família. Então, você está sempre conversando. Essas reuniões que você faz de feedback, ou essas reuniões de equipe, são importantes para isso. E também você está ali sempre junto com eles. Não é sentar só atrás de uma cadeira, porque eu sou chefe, e ficar isolado. Não, o chefe, o líder, né, uma liderança motivadora, ele está sempre envolvido, está sempre engajado. Voltando nessa história, né, de um gestor aqui de Santa Cruz que eu vi uma vez, Posto Brasília, Bruno Campidelli, estudei com ele há um tempo atrás, foi meu amigo, mas depois desse episódio eu não vi mais ele para comentar. Eu cheguei no posto um dia, o pátio estava lotado, com filas, né, os meninos ali que estavam trabalhando meio perdidos, e ele chegou, parou o carro, simplesmente desceu, ao invés de ir para o escritório, para o lugar dele, né, de gestor, ele entrou na pista e foi coordenando todo mundo. Então, assim, em questão de minutos, as filas se organizaram, todo mundo estava abastecendo, quem já tinha abastecido já estava na fila para pagar, outros carros já entraram na bomba. Então, eu falo assim, essa é a ideia da liderança com exemplo, né? Você sair do seu posto de trás, às vezes, de uma mesa e se envolver no operacional para mostrar para o pessoal como tem que ser feito. E, assim, com muito respeito, cumprimentando todos os meninos, cumprimentando todos os clientes, conversando, né? Nada de grosseria, apesar da correria naquele momento, né? Então, ele conseguiu ali organizar, dando o exemplo de como é que tem que ser feito mesmo a rotina do dia a dia, né? Então, o gestor é isso. Ele está olhando de longe, ele está se envolvendo realmente ali junto com a equipe, dentro dos problemas, mostrando como é que se resolve, né? Porque a principal satisfação é o cliente, e depois dos clientes é o funcionário. Aquela velha frase, se você cuida bem dos seus funcionários, provavelmente eles vão cuidar bem dos seus clientes, e você não vai precisar se preocupar com isso, certo? Então, gestão de pessoas, o mínimo que toda empresa tem que fazer hoje em dia são esses passos, para que aí garanta o benefício para todos os lados, clientes, funcionários e principalmente para a empresa. Esse foi o Administre e Lucre de hoje, foi o nosso último programa dessa série. Acompanhem com a gente nas redes sociais, no canal do YouTube, no portal do Diário Cidadão e também na Rádio 104 FM. Até mais!